Olá, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou apresentar para vocês o teste de audibilização que foi construído com base em pesquisas com crianças pré-escolares e escolares de 5, 6 e 7 anos de idade. A Clarice Golbert tem um livro no qual ela explica detalhadamente como foi realizada essa pesquisa. O teste de audibilização visa contribuir para o esclarecimento do processo psicolinguístico utilizados na compreensão e produção das linguagens e sobre os vínculos de aquisição da língua oral e o vínculo de aquisição da língua escrita, tá? Essa parte que eu falei para vocês do objetivo é importante que vocês já coloquem no relatório de avaliação de vocês, ok? Esse teste ele é dividido em 3 partes. A parte de discriminação fonética, a parte de memória e a parte de conceituação. Eu vou passar para vocês detalhadamente o passo a passo, ok? A primeira parte do teste, vocês devem fazer com a criança sentada do seu lado, para que ela não veja o movimento da sua boca. Porém, como é para você pedir para a criança dizer se a sílaba é igual ou diferente, é importante que, primeiramente, a criança tenha conhecimento do conceito do que é igual ou diferente, e aí você vai ver se ela tem. Como que você vai fazer isso? Você pode pegar, fazer 2 sons. Por exemplo, é igual ou diferente de igual, ok. Ou tra, é igual ou diferente de diferente, ok. Ela domina esse conceito de igual e diferente. Aí você vai falar as 2 sílabas. O espaçamento entre as sílabas vai ser o fechar da sua boca. E você vai fazer a seguinte consigna com ela. Agora eu quero que você diga se essas 2 sílabas que eu vou falar são iguais ou diferentes. Aí você fala pá, pá, viu? Ba, pá. O espaço entre uma sílaba e outra é o fechar da minha boca. Conforme a criança responde, você assinala lá D de diferente ou I de igual, tá? A parte 2, que é memória, temos a parte 1 dela, que é a memória de frases. Aqui você já vai sentar a criança na sua frente e você vai falar para ela, olha, eu vou falar uma frase e você vai ter que repetir. Vamos lá para o primeiro, a letrinha A. Lúcia faz bolo para a mamãe. Fale de uma maneira clara, para que a criança ouça de maneira clara e com boa pronúncia, é claro, né? Se a criança repetir para você, Lúcia fez bolo para a mãe, você vai considerar certo? Sim. Por quê? Porque ela entendeu o sentido, a frase teve todo o sentido. Só será errado se ela omitir alguma parte. Por exemplo, digamos que ela dissesse, Lúcia faz bolo. Ela não falou para a mamãe, ela omitiu. Aí sim está errado. No outro exemplo, ó, a letrinha B. O animal feroz caiu no buraco. Você pode falar assim para a criança. Repete, a criança te responde. O animal bravo caiu no buraco. Você vai considerar? Ela substituiu bravo por feroz, mas não tem o mesmo sentido? Então, se tem o mesmo sentido, está certo. Só seria errado se ela omitisse partes da frase, tá? Na parte 2 da memória, que é memória de dígitos, você vai falar para a criança, ouve o que eu vou dizer e depois repita para mim. Aqui a criança terá que falar os dígitos na mesma ordem, sequência e sem omitir nenhum. Para ela acertar, ela não poderá nem inverter, tá? Então vamos lá para a letrinha M. 7, 0, 4, 9, 6. Tá bom? No próximo, que é a parte 3 da memória, vai ser a memória de relatos. Nesse teste, vocês vão falar para a criança, ouve o que eu vou dizer e depois repita para mim aquilo que você lembrar.
É muito importante que vocês falem isso para ela. Repita aquilo que você lembrar. Por quê? Como são relatos, os relatos ele têm várias frases. E aí pode ser que a criança lembre só do comecinho, ou alguma coisa do meio, ou só o fim. E aí, pelo fato dela não lembrar de uma parte, ela não fala, não lembra de nada. E aí ela travar. Então você já dá essa segurança para ela, que ela deve falar o que ela lembrar. Então vamos lá para o primeiro. Ontem era domingo, as crianças foram jogar bola e voltaram cansadas. Tá bom? Se a criança falar partes, você vai sinalizar as partes que ela falou e vai pontuar. Tem relatos de até 6 frases e tem crianças de 5, 6 anos que já responderam na minha mão. Já conseguiram memorizar tudo, tá bom? Então isso aqui é com base nessas crianças dessas idades. Podem fazer tranquilamente. Na parte 3, que é conceituação, nós vamos ter a identificação dos absurdos. Aqui, primeiramente, você precisa saber se a criança sabe o conceito do que é absurdo. O que é absurdo? Alguém já falou na sua casa a palavra absurdo? Já falou sim, a minha mãe fala. Você sabe o que é? Absurdo é quando algo está errado, algo está fora, algo não tem sentido dentro daquela frase. Eu sugiro a vocês que levem um exemplo antes. Faça um exemplo com ela, dê um exemplo antes de aplicar o teste de fato, tá? Porque aí você já traz para a criança aquilo para que ela já tenha, saiba realmente o significado da palavra absurdo. Porque às vezes a criança erra porque ela não entendeu o que é absurdo. E quando você for ler para a criança, desde o início desse teste de audibilização, né, tudo que eu passei, considerem, gente, o conhecimento de mundo da criança, o conhecimento prévio que ela tem. Porque essa análise, embora ela tenha ponto e seja quantitativa lá no final, ela é uma análise qualitativa, porque você está observando o conhecimento da criança, você está levando em consideração o conhecimento que ela tem até chegar ali, o contexto que ela vive, e isso fará toda a diferença também na hora de você fazer sua intervenção, de traçar o plano de intervenção, tá bom? Por exemplo, tá lá, ó. O menino e o cachorro calçaram os seus sapatos. Tem algum absurdo? Tem alguma coisa errada aqui? Pode ser que a criança fale assim, tem sim, cachorro não usa sapato. Você pergunta para ela, por que você acha que tem coisa errada? Aí ela fala, porque o cachorro não usa sapato, ela justificou o conceito dela. Então ela acertou. Mas também pode ser que a criança fale assim, não tem nada errado. Aí quando você pergunta por quê, ela fala, porque eu tenho um cachorro e a mamãe comprou um sapatinho para ele. Ela está errada? Não. Dentro do conceito dela está certo. Ela justificou para você. Foi condizente, teve um sentido e um significado. Então está certo. Assim como na letrinha B. As crianças acenderam a fogueira no rio. Pode ser que tenha criança que fale, não tem nada de errado. Aí você pergunta, por quê? Porque quando você vai no rio, você vai lá, você perto ali do rio, você coloca uma fogueira e acende. Ok, ela conceitou, ela justificou. Como também pode ser que tenha criança que fale assim, não consegue acender fogo dentro da água. O segredo dessa parte do teste é o que a criança responde, o conceito que ela tem daquela frase que você passou, tá bom? Depois nós temos também a identificação de objetos e situações. Aqui você pergunta assim, o que serve para cortar carne? A criança pode falar a faca, mas ela também pode falar a mão. Aí você pergunta, como cortar com a mão? Digamos que ela fale mão. Aí ela vai te responder, por exemplo, a mamãe, quando faz a carne, ela corta com a mão os pedacinhos para mim. A mão serve para cortar carne? Serve. Ela conceitou? Teve coerência? Sim, então está certo, tá? Assim, quando você pergunta o que serve para escrever, ela pode falar que a canetinha, o lápis de cor, certo? No outro, na definição de palavras, você pergunta para a criança, o que é uma tesoura? Para que serve uma tesoura? O que é uma chave? Para que serve uma chave? A criança teve o conceito, ela sabe o que é,
anota e está certo. Cada uma vale um ponto, tá, gente? Desde lá no início. Depois nós temos a organização sintático-semântica, que aqui é a criança formar uma frase usando todas as palavras que você disser para ela. Eu aqui também sugiro que vocês façam um exemplo com a criança antes, tá? E aí você dita para ela a letrinha A, por exemplo. Menino, futebol, domingo. Vai ter que criar uma frase, por exemplo, né? Ela fala: o menino jogou futebol domingo? Tá certo, tá? O exemplo que você vai passar antes, é lógico, eu sei que vocês sabem, mas só para acrescentar, é algo que não esteja aqui no teste, tá bom? E nós temos também o vocabulário das figuras, que esse aqui é o que eu acho interessante, que vocês tenham as fichas, que são 24 fichas com 4 imagens, vocês podem imprimir e plastificar. Eu não costumo plastificar, porque eu acho que plastificar tem muito brilho, e quando a criança que tem dificuldade visual vê, e como é um teste, pode ser que seja prejudique a criança, entendeu? Pode ser que ela tenha dificuldade de enxergar a imagem por conta do visual e aquele brilho. Então, o que eu faço? Eu coloco dentro de uma pasta com plásticos, e na hora eu tiro e depois eu guardo lá, tá? Vocês podem também usar o notebook, mostrar para a criança pela tela do computador, do notebook, fica a critério de vocês, tá? Nesse teste, vocês vão pegar lá a primeira imagem, que eu até vou mostrar aqui para vocês. Olha lá a imagem, né? E vocês vão falar a primeira palavra que representa essa imagem. Vocês não vão dar sinônimo da palavra, vocês vão falar a palavra apenas, e a criança vai ter que apontar o que é essa palavra lá na imagem, se ela encontra a palavra na imagem. Por exemplo, brinquedo. A criança aponta, digamos, a boneca. Ok. Por quê? Ah, porque eu tenho uma boneca. Digamos que ela aponte o liquidificador. Ah, o liquidificador é um brinquedo. Eu tenho um liquidificador de brinquedo. Digamos que ela aponte tudo. Por quê? Sempre pergunte o porquê, para que a criança justifique para você, e você perceber que ela não está apenas chutando, ela sabe o que ela está fazendo. Pode ser que ela fale tudo, que ali a tinta, o regador de plantas, a boneca e o liquidificador são brinquedos. Ela errou? Não, ela acertou. Dentro do conhecimento de mundo dela, os brinquedos que ela tem e ela brinca são esses. Assim como eu tenho o segundo ali, ó. Você vai falar a palavra do 2, é trabalho. A criança vai lá e aponta a menininha pondo roupa no varal. Aí você fala, por quê? Ah, porque a mamãe coloca a roupa no varal e eu ajudo ela. Ela tá trabalhando. Ela tá certa? Sim, ela justificou. Né? Ela conceituou. Ou se não, quando ela ali aponta, por exemplo, o menino jogando futebol. Ela tá errada? Se você perguntar por quê e ela falar, porque o jogador de futebol está trabalhando e ganha por isso. Ela está certa. No outro exemplo ali, a palavra queda. Pode ser que a criança chute aqui porque ela não sabe o que é queda. Mas em nenhum momento você pode dar o sinônimo, tá, gente? Você tem que falar a palavra exatamente como está. E a criança vai ter que apontar a imagem. Ela não sabe? Ok. É algo que você vai ter que trabalhar depois da intervenção. Esse teste, assim como os outros, vai sinalizar para você no que você vai ter que realizar a intervenção com essa criança para que ela avance na aprendizagem, tá? Então, digamos que você fale aqui queda e ela aponte ali o menininho em cima da cama. Você vai perguntar para ela, mas por quê? Ela pode dizer, porque ele está em cima da cama e ele caiu da cama. Então, você vai perceber que ela sabe que queda é cair. Então, ela acertou. Assim como ela pode colocar que o menino em cima da árvore caiu e machucou, como aquela criança ali chorando caiu. O importante é que quando a criança apontar a imagem, vocês perguntem para ela o porquê e ela conceitue, ela dê uma resposta plausível. Aí sim ela pontua, tá bom? No final de todo o teste, vocês vão somar e a maneira de ser considerado o teste, ele pode ser feito isso de 4 maneiras, tá? A parte 1 é a parte da discriminação fonética. A parte 2 da memória. E a parte 3 da conceituação. E a parte 4, que é o total geral. Eu prefiro colocar separadamente. Por quê? Porque aí eu vou ter 3 itens que eu fiz a minha avaliação. E o meu relatório de avaliação vai ficar muito mais rico.
E também já vai me nortear em que sentido eu posso fazer indicações. Como, por exemplo, se a criança for muito abaixo do esperado na questão da discriminação fonética, você já entende que além de você trabalhar a consciência fonológica, a questão dos sons ali, junto, né, que você pode fazer intervenções, você pode indicá-la para uma avaliação com fonoaudiólogo ou para fazer uma avaliação do PAC, que é o processamento auditivo central, que muitas crianças têm dificuldade de aprendizagem porque é algo do processamento auditivo central, que você também pode pedir que a mãe a leve para fazer uma avaliação de audiometria, levar ao otorrino, especialista, para ver como está o ouvido dela, tá? A avaliação, gente, ela nos norteia e muito. E como nós sempre fazemos todo o nosso trabalho junto, né, com a equipe multidisciplinar, que aí engloba o fonoaudiologista, o psicólogo, o neurologista e tudo mais, é importante também nós observarmos isso, porque o nosso relatório ficará muito mais rico e nós teremos uma credibilidade também por parte de quem vai lê-lo, né? E aí, ele está dividido em partes, por isso que tem a parte 1, 2 e 3, tá? A 1 é a discriminação fonética, a 2 é a memória, a 3 é a conceituação e a 4 é o geral, tá? Eu recomendo que na hora que vocês forem colocar no relatório, coloque essa tabelinha aqui do jeito que eu coloquei, né? E explique assim, por exemplo, olha, veja bem, digamos que a criança aqui, que eu fiz a avaliação, na discriminação fonética, ela teve a nota 15. Aí você vai lá, observa que ela tem 6 anos, então vai na segunda tabela, que é de 5 e 6 anos, e você coloca assim, ó. Na parte de discriminação fonética, o score, que o que é score? Pontuação que ela recebeu ali. O score foi 16, pontuação inferior, abaixo do esperado, tá? Digamos que lá na parte da memória, ela teve 28. Aí você coloca assim, na parte 2, memória, o score foi 28, pontuação médio superior. Você explica, entende? A parte 3, digamos que lá, na conceituação, ela teve 37. Aí você coloca assim, na parte 3, conceituação, o score foi 37, pontuação superior. E isso, depois de tudo feito, colocado certinho, vocês também vão discriminar os outros testes. Tá bom, gente? Agora eu vou lá pro grupo e vocês, caso tenham dúvidas, sinalizem lá para mim, tá bom? Lembrando que nós vamos ter um encontro síncrono para que nós conversemos, que vocês podem também tirar suas dúvidas.